Olá pessoal, voltamos aqui, né, no nosso bloco e vamos continuar falando sobre o nosso tópico 3, certo? Descrito no edital, ok? Onde a gente vai continuar falando, né, sobre química orgânica, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre funções orgânicas, tá certo? Qual a definição? Substância que possui grupo funcional comum que lhes conferem propriedades químicas semelhantes, né? Aí a gente tem hidrocarbonetos, a gente já teve essa aula nos blocos anteriores, tá? Agora, funções oxigenadas, vai ser que a gente vai focar. E também a gente vai falar um pouco sobre as nitrogenadas, halogenadas, mais pra frente, certo? Então, ó, o que seria funções oxigenadas, né? Existem diversas funções, tá certo? Essas são as principais, tá? Por ordem aí das mais comuns que acontecem, certo? E logo, como o nome diz, né? Oxigenadas, ela vem oxigênio em ligação, tá certo? Então, primeira função que a gente vai ter aí, ó, o álcool mais comum que a gente tem, tá certo? E aí, como é que eu identifico, né, que ele está presente, né, naquele composto? É indicado pela hidroxila, né? OH. Observação que ele está ligado com o carbono e ele está saturado, certo? Então, a fórmula geral seria essa daqui. O que significa esse R? Significa o composto que vai vir ligado a ele, que pode ser qualquer um, certo? Exemplo aqui, ó. Eu tenho o carbono, ele está ligado aqui, ó, certo? A um componentezinho e está ligado à hidroxila ele, ó. Certo? Tranquilo? Pronto. Temos o éter. No caso aqui eu estou mostrando para vocês, mas na frente eu vou falar de cada um, tá certo? E no caso aqui a gente não vai falar da nomenclatura, tá? A gente vai ter uma aula específica de nomenclatura. Temos o éter, né? Temos o oxigênio aqui no meio de dois radicais, né? Aí temos aqui, ó, o oxigênio no meio de dois radicais, certo? Temos o fenol, né? Que é a hidroxila, né, ligada com o núcleo benzeno, né? Então aqui, por exemplo, ó, a hidroxila ligada ao benzeno, então já não é um álcool, tá? Então isso aqui já é um fenol. Aldeído, né? Que ele tem que estar ligado o carbono com a dupla ligada ao oxigênio e hidrogênio aqui embaixo, certo? Então aqui temos o composto aldeído, né, ligado a um radical. Acetona tem uma dupla de oxigênio ligada ao carbono, ó, né? Aí você pode ter vários radicais, independentemente, mas é dupla ligada ao oxigênio, ligado aqui ao carbono. Ácido carboxílico, né? Aí você tem a dupla de oxigênio e a ligação simples aqui com a hidroxila, tá? E o éster, né? O éster, ele tá ligado, o carbono a uma dupla de oxigênio, a simples de oxigênio, certo? E os radicais ligados aqui, né, ao oxigênio e ao carbono aqui. Então, esses, né, são as funções oxigenadas, compostos orgânicos com a presença de oxigênio, tá? Então, vamos começar a falar aqui, por exemplo, do álcool, tá? O álcool são compostos, tá certo? Que apresentam um grupo hidroxila, como eu falei a vocês, ligado ao carbono, e ele carbono ele tem que estar saturado, né? Então ele vai estar, o carbono vai estar saturado aqui, ó, né? E a hidroxila. E aí, como a gente classificou também o carbono, lembra os carbonos primários, secundários, terciários, né? A gente pode classificar também de acordo com a quantidade de grupos hidroxilas. Então, se eu tiver uma hidroxila, é o monoálcool, certo? Se eu tiver duas hidroxilas, é o diálcool. E se eu tiver mais de duas hidroxilas, né, é o poliálcool. Isso é questão de classificação, do mesmo jeito que tem a classificação lá do carbono. Lembram aí? Carbono primário, secundário, terciário, quaternário, certo?
Também temos quanto ao carbono que contém a hidroxila, né? Carbono primário aqui, gente, certo? Então, estou sempre puxando os conteúdos anteriores, que é para vocês fixarem e relacionarem. Carbono primário, carbono secundário aqui, ó, tá vendo? E um carbono terciário, certo? Então, cada carbono apresenta no máximo um grupo de hidroxílio. Não pode apresentar mais que um, porque também está saturado, tá certo? E aí, exemplos de álcool, né? Comum que a gente conhece. A gente tem o etanol, né? Ou o álcool etílico, né? É usado em bebidas e é produzido por fermentação a partir da cana de açúcar. A gente vai ver um pouquinho desses conceitos aí, dessas aplicações. Tópico 4, tá, gente? Que é um aplicado. Então, aqui, ó, né? A gente tem um etanol, ó, a fórmula do etanol aqui. A gente consegue identificar aqui, ó, né? A hidroxila ligada ao carbono saturado, certo? Aqui são só as abreviações, as estruturas de fórmulas que a gente pode ter, certo? Ponto de fusão dele, menos 115 graus Celsius, ponto de ebulição 78,5 graus Celsius, e a solubilidade em água é infinita, certo? Todas as bebidas alcoólicas contêm o teor de etanol e são classificadas em bebidas destiladas e não destiladas. Esse é um exemplo para vocês de aplicação do álcool. Também metanol, álcool metílico, né? Produzido destilando madeira a seca na ausência de ar, tá certo? Que é o conhecido como álcool da madeira. Ok? A fórmula aqui, ó, MET, né? Isso a gente vai ver lá na frente, tá, gente? Essa questão, eu quero primeiro que vocês entendam os compostos orgânicos, as funções orgânicas, para depois a gente entender a nomenclatura, tá? Certo? Álcool combustível, né? Também é utilizado. Temos agora, ó, fenol. Substâncias que apresentam uma cadeia aromática, né, ligada ao hidroxilo. Então, gente, cuidado na hora que vocês forem identificar se aquele composto ali tem um álcool, tem um éster, tem um aldeído, certo? Aqui a gente vê que o fenol tem um álcool, tem a hidroxila, mas ela tem que estar ligada a um benzeno, tá certo? Fenol, quando contém uma pequena quantidade de água líquido, a temperatura ambiente é conhecido como ácido carbólico, certo? Utilizado antisséptico em medicina, certo? Uma aplicaçãozinha na natureza, como a gente consegue identificar, né? O ácido salicílico, certo? Qual é muito utilizado para medicamentos, certo? Era consumido em forma de chá para diminuir dores, certo? Obtido a partir da árvore de salgueiro. Ok? Aqui a gente tem, ó, fenol. Aqui já é o outro composto, que é um radical, certo? Radical. E aqui a gente tem, ó, o fenol. Vocês conseguem identificar. Temos o timol também. É o flavorizante do tomilho e do orégano. Tem um gosto agradável, é utilizado em antissépticos bucais, certo? Temos o eugenol também, é um fenol, né? Aqui, ó, identificação do fenol aqui, ó, certo? É responsável pelo aroma do cravo da Índia, olha aí, certo? Pulamos agora aldeído, ok? Aldeídos são substâncias que apresentam o grupo carbonila em sua estrutura. São produzidos pela oxidação de álcoois secundários. Aqui, ó, carbonila, dupla de oxigênio e hidrogênio, CHO, tá certo? Principais aldeídos, por exemplo, o formol. O formol é um aldeído, né? Utilizado para preservar espécies biológicas. E temos na indústria de plástico também resíduos e cosméticos, né? Ó, metanol aqui, e animais preservados em formol, né? Também utilizados naqueles produtos químicos para cabelo. Temos acetaldeído, que é o etanol, né? Utilizado para síntese orgânica, né? Aqui, ó, certo? Grupo carbonila, tá certo?
Por exemplo, em bebidas, a concentração de acetaldeído é importante, pois a presença dessa substância pode ser uma das causadoras da ressaca. Certo? Então, esse é o carinho responsável. Você tem uma ressaca depois do domingo da feijoada com a cervejinha, tá? Temos também o éter aqui, ó. Composto orgânico que apresenta o átomo de oxigênio ligado entre estruturas carbônicas, as quais não podem ser carbonila, pois virará éster, tá? Não pode ser carbonila. Então, ele tem esse oxigênio ligado aqui, ó, entre dois radicais, entre duas estruturas carbônicas. Muito utilizado em solventes de óleos, gorduras, resinas, fabricação de Gente, eu sempre coloco esses exemplos para vocês, que é muito concurso. Ele contextualiza as questões. E pelas aplicações você consegue identificar, até pelas aplicações, pela estrutura da função ali, você consegue identificar, tá certo? Muito utilizado na medicina, né, como anestésico, preparação de medicamentos também na indústria farmacêutica. Temos a cetona, composto orgânico caracterizado pela presença do grupo funcional carbonila cetônica. Aqui, ó, né, dupla de oxigênio, certo? Temos a propanona, butanona, né? E ela serve muito de matéria-prima para a gente produzir outros produtos, né? E aí vem tintas, vernizes, esmaltes, preparação de medicamentos, certo? Ácido carboxílico, certo? Composto orgânico caracterizado pela presença do grupo funcional carboxila, ácido orgânico ou carboxilácido, né, que é mais conhecido, sempre na extremidade, aqui, ó. Ácido etanóico, aí vem produção de vinagre, produção de cera artificial, produção de desinfetante, tingimento, tecidos. Temos o éster, né? É derivado do ácido carboxílico, tá? Pela substituição do hidrogênio da carboxila, por uma estrutura carbônica caracterizada desse composto ter cheiro e sabor agradável. Olha aqui, ó, certo? Temos a dupla de oxigênio aqui e o oxigênio ligado a dois radicais. Metanoato de metila, etanoato de etila, né? Pode ser aplicado como solventes, polímeros, né? Medicamentos, flavorizantes, principalmente na indústria alimentícia, né? Ok? É incolor e volátil, tem um odor agradável. Por exemplo, aqui, ó, éster, flavorizantes, né? Ele tem essa característica de sabor e aroma agradável, né? Então, é utilizado muito em alimentos, né? Balas, gomas de mascar, sorvetes, bombons, gelatinas, iogurte, certo? Bom, então esses foram aqui os principais compostos oxigenados que a gente colocou, que eu coloquei para vocês. Vou falar rapidamente sobre os outros compostos, tá? E a gente vai fazer uns exercícios, tá bom? Outros, né, dentro dos compostos orgânicos muito importantes, né, são os compostos nitrogenados, certo? E dentro desses compostos nitrogenados, a gente tem uma classificação. A gente tem as aminas, são compostos derivados da molécula de amônia, que é NH3, certo? Aqui, ó, né, o nitrogênio, como o nome já diz, compostos nitrogenados ligados a 3 hidrogênios, certo? Pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radicais monovalentes derivados do hidrocarboneto. Então, a famosa amônia, tenho certeza que todo mundo já vai falar. E aí, dentro dela, tem várias classificações das aminas. Temos a primária, né? Quando ela está ligada a um carbono primário aqui. A amina secundária, ligada a 2 carbonos. Terciária, ligado a 3 carbonos, certo? Então, vocês verem que essa questão de classificação do composto, quando está ligado a ele, do mesmo jeito do carbono, tem isso. Pela quantidade, né, de compostos carbonatos que está ligado a ele. Não necessariamente, gente, é a ordem. Que você diz assim, a amina primária, então ela está ligada no primeiro carbono da estrutura. Não, é a quantidade, né, de carbono que está ligado
a ele, ao nitrogênio, porque aqui a gente está falando de funções nitrogenadas, tá certo? Temos as amidas primárias. São compostos derivados de ácidos carboxilos pela substituição do grupo OH, da hidroxila, do grupo funcional pelo radical NH2. Exemplo aqui, ó, certo? Eu tenho esse grupo aqui, CH3 ligado a CH2, ligado ao meu carbono duplo de oxigênio e a hidroxila, tá? E aí, como ele falou, né, você vai fazer uma substituição do grupo de quem? Quem é esse grupo, gente? O álcool, né? E aí você vai substituir aqui, ó, pelo NH2. Quando eu substituir pelo NH2, né, coloco o NH2, obviamente, né, a hidroxila aqui vai fazer a questão de substituição. Isso também a gente vai ver lá na frente, a gente vai ver nomenclatura dos próximos blocos e como funciona as ações desse composto, tá, gente? Então não se preocupem, fica, oh, meu Deus, como é que funciona isso? Lá na frente, no próximo bloco a gente vai estudar, certo? Aqui eu quero mais que vocês entendam quais são os compostos, como identificar ele numa estrutura molecular, certo? Aí temos também, né, vamos lá, compostos nitrogenados, continuando, aliás, algumas características, né, e aplicações dos compostos nitrogenados, né, que contêm nitrogênio em sua cadeia carbônica, por exemplo, são de grande utilidade para a indústria, pois servem de matéria-prima na fabricação de corantes, plásticos, fertilizantes, medicamentos, compostos e até explosivos. Então, vocês podem observar, quando eu mostro para vocês essas aplicações, antes da gente entrar no tópico 4, que vai ser química aplicada, esses compostos orgânicos que a gente estuda, né, eles são meio que a base para muitos produtos que a gente utiliza hoje, tá certo? Então, aqui a gente está estudando bem a base mesmo da química. Em química aplicada, que é o tópico 4, que a gente vai estudar mais algumas aplicações específicas, tá certo? Compostos halogenados. Lembra lá da tabela periódica, né? Qual é a família dos compostos halogenados? Certo? Flúor, que é o elemento mais eletromagnético da tabela periódica. E os halogênios possuem ampla utilização, são utilizados como bactericidas, desinfetantes, fluidos de refrigeração, solventes orgânicos, confecção de polímeros. A gente vai entrar em polímeros, né, mais na frente. Temos os compostos organometálicos. Organometálicos são largamente usados tanto estequiometricamente em pesquisa e reações químicas industriais, bem como no papel de importantes catalisadores para aumentar a taxa de reação. Precisamos de um catalisador. Sulfurados, né? Os elementos sulfurados e nitrogenados são conhecidos como protetores contra o câncer, mutação genética, né? Utilizado muito como ativadores de enzimas, né? Para o fígado, certo? E aí, entre eles estão os vegetais crucíferos, como repolho, brócolis, rabanete, palmito, certo? Todos esses materiais, eles são compostos sulfurados, certo? Então, essa é mais a aula, certo? Sobre os compostos. Aqui é mais para vocês verem eles, se acostumarem com esses compostos. Para quando a gente for entrar na parte de aplicação, né, a parte de nomenclatura, que é um pouquinho mais puxado, vocês já vai estar habituados com esses compostos e como identificá-los, né? Vamos lá, voltar aqui, ó, na tabelinha, certo? Ó, funções orgânicas. Então, vocês vão estar adaptados a ver como é que a gente identifica um álcool. Vai ser sempre hidroxilo ligado com o carbono saturado. O éter, né, vai ter um hidroxila, vai ter um oxigênio ligado a dois radicais. Fenol vai ser a hidroxila, que seria o álcool, né, mas ele vai estar ligado a um benzeno, né. O aldeído, ok, vai ter aí, ó, dupla de oxigênio, né,
cetona, e ele não tá insaturado, tá? Cetona, né? Vai ser o carbono ligado a uma dupla de oxigênio, certo? Quando ele já está saturado, 2 radicais ali. A aldeído ele tem que sempre estar na ponta, tá, gente? Ó, ele tem que sempre estar na ponta. Vou botar outro pouquinho. Ele tem que sempre estar na ponta. Já a acetona não, tá no meio de 2 radicais. Ácido carboxílico, né? Vai ter que sempre estar na ponta, ó. Mas ele vai ter tanto a dupla de oxigênio, a dupla de oxigênio como a hidroxila, certo? E éster vai ter aqui na ponta, ó, dupla de oxigênio mais oxigênio, e aqui vai ter 2 radicais, tá certo? Então, a questão mais é essa, vocês conseguirem visualizar e identificar. A gente vai fazer uns exercícios agora, certo? Que vão conter, a gente dando uma revisão sobre os compostos, disfunções oxigenadas que a gente viu até agora, certo? Vamos lá. Então, coloquem aí, pessoal, peguem o caderninho de vocês, né? Peguem para fazer as anotações do exercício. Exercício qual? Exercício 9, tá certo? Então, ó, considere as seguintes substâncias e identifique quais são os seus compostos, né? Tem composto 1 aqui. Temos o composto aqui, ó, 2, tá? 3 e 4. Então, lembrem-se, vamos avaliar cada composto de uma vez, certo? Vamos lá. Composto 1, né? O que é que vocês... Aqui a gente tá vendo o radical de laranja, tá certo? Aí a gente tem aqui um carbono. Temos outro carbono. Lembra que as linhas indicam o ponto entre a interseção das linhas, significa que tem um carbono. Aí temos aqui oxigênio, dupla de oxigênio e hidrogênio, certo? Então, aqui nós temos uma, vou botar aqui de outra cor, né? Uma carbonila, né? Carbonila, ela tá ligado, né? A uma dupla de hidrogênio, uma dupla de oxigênio e um hidrogênio. Quando eu tenho carbonila, certo? Na meu composto orgânico, ele é o que? Um aldeído. Vou colocar aqui, tá certo? Essa minha letra maravilhosa. Nós temos um aldeído aqui para vocês, certo? Agora, segundo composto, vamos identificar os carbonos primeiro, tá? Temos um carbono aqui, ó. Cada ponta é o que? Um carbono, tá certo? Tem 2, certo? Então, vocês podem observar que ele vai ter, né, uma carbonila entre 2 carbonos da cadeia, tá certo? Então, como ele tem justamente esses, tá vendo? Então, ele tem esses 2 carbonos aqui, ó, tá vendo? Ligados, né? Essa carbonila aí, né? Entre 2 carbonos da cadeia. Então, é o que? Uma cetona, certo, gente? Cetona. Ok? Então, assim a gente consegue identificar. Agora, vamos lá pro 3, né? Pro 3, a gente tem um carbono aqui, ó. Outro carbono aqui. Oxigênio e carbono. Lembra, né? Quando eu tenho um oxigênio ligado a 2 carbonos simultaneamente, aqui, ó, temos ligado a um carbono aqui e ligado a um carbono aqui, certo? Então, ele é um éter. Agora, a gente vai ver a diferença, porque temos éter e temos éster, né? Para não confundir, certo? E vamos pro 4, ó. 4, a gente tem um carbono aqui, outro carbono aqui, ó, né? Outro carbono aqui, certo? E aí, o que é que a gente tem? Se a gente observar, né? A gente tem um átomo de carbono, e esse átomo de carbono está ligado a 2 oxigênios. Aqui, gente, ó, eu tenho esse átomo de carbono aqui,
e ele está ligado a 2 oxigênios, né? Um vai estar com essa ligaçãozinha dupla aqui, ó, né? E o outro por uma ligação simples aqui. Característica de quem? Do éster, certo? Então, às vezes pode confundir um pouquinho, né, pessoal? Essa questão do éter, do éster, né? O éter, que eu até errei aqui, ó. Tem um éster, certo? Então, a gente tem o éter aqui, ó, né? Sem o Szinho. O éter, ele tem o oxigênio ligado a 2 carbonos por ligação simples. Já o éster, certo? Ele vai ter 2 oxigênios ligados ao carbono. Uma ligação simples e outra com uma ligação dupla, tá certo? Então, aqui a gente consegue identificar. Tranquilo para vocês? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Exercício 10, né? A fórmula estrutural abaixo pertence ao barbatussol. Às vezes a gente vê esses nomes assim, não se acanhe muito nos nomes, tá certo? Vamos ver o que a questão pede. Que é a principal substância presente em uma planta conhecida como boldo. Essa planta é muito utilizada porque a substância em questão é eficiente para tratar males do fígado e também problemas relacionados com a digestão. Analisando a fórmula estrutural do barbatussol, qual é o nome da função oxigenada presente em sua estrutura? Aí ele te dá 5 opções: álcool, éster, fenol, éter e aldeído, tá? Primeira coisa, identificá-los. A gente sabe que a gente tem uns carbonos. Aqui, carbono ligado a carbono não vai ter função nenhuma. Aqui eu tenho um carbono primário, tem outro carbono aqui, ó, terciário, certo? Então, isso aqui não é necessariamente uma função. Aí, a gente vem pra cá, tem um benzeno. Ó, a gente tem um benzeno, né? O benzeno pode acrescentar. Lembra o que é que vem ligado ao benzeno, né? Se ele vem ligado com uma hidroxila, ele pode ser um fenol, certo? Aí, a gente vem pra aqui, ó. Temos ele, e ele tá ligado a uma hidroxila e a uma hidroxila, né? Então, a gente tem o que aqui, ó, né? O fenol, gente. A gente consegue identificar um fenol aqui, tá? Vamos botar. Então, a gente consegue identificar um fenol, que é o meu benzeno ligado a uma hidroxila. Aí, a gente vem pra cá. Benzeno normal. Temos o benzeno ligado a um carbono aqui, né? Obviamente, do benzeno. Nós dois carbonos não apresentam nenhum tipo de função oxigenada. São oxigenadas, que vai ter oxigênio na sua composição. Então, a gente consegue identificar que é o fenol. Então, letra C, certo? Fenol ligado diretamente à hidroxila. Então, toda vez que vocês forem olhar qualquer estrutura molecular, coloquem os carbonos. E vejam, como o nome diz, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, aminas, né? Amidas, né? Então, identifica, além de carbono e de oxigênio, outro elemento que possa ter, certo? Tranquilo? Exercício 11. Bora lá também, identificação, tá, gente? A fórmula estrutural abaixo pertence à substância vanilina, certo? Que é responsável pelo aroma e sabor característicos da baunilha. Analisando a estrutura de vanilha, quais são as substâncias oxigenadas presentes em sua estrutura, certo? E ele dá as opções aqui. Bom, lembra, funções oxigenadas vai ter oxigênio no meio. Identifica os oxigênios e os carbonos. Aqui tem um oxigênio, né? Aqui tem um oxigênio e aqui tem um oxigênio, né? Tá ligado aqui os carbonos, que é um carbonozinho, tá? Nas pontas, na extremidade, porque a gente sabe que também tem carbono, né? Também tem carbono, tá certo? Bom, aí a gente vai partir para a primeira, né? Vamos partir. Primeiro aqui, vamos usar essa aqui, ó. Eu tenho um hidroxila ligado aqui a quem, né? A um benzeno. Vou circular aqui, né? Então, vamos lá. Hidroxila, né? Ligado ao benzeno, nessa primeira opção aqui,
né? Isso aqui é o quê? Um fenol, não é? Porque a gente tem um grupo hidroxilo ligado diretamente ao benzeno. Então aqui a gente tem o fenol, que a gente viu até na questão passada. E aí sim, a gente viu pelo menos aí uma função orgânica ligada numa molécula só, mas pode ter mais de uma função, tá certo? Vamos partir para outra. Esse outro oxigênio aqui, ó, né? Então a gente tem um carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso aqui já é uma função, ó. Colocando em azul, né? 2 aqui, ó. São 2, tá certo? A gente tem o que aqui, ó, né? Uma dupla de oxigênio ligado ao carbono. Isso significa que eu tenho ele está na extremidade e eu tenho uma carbonila, né? Carbonila, quem tem é um aldeído. Aldeído, certo? Vamos lá para terminar. E aqui a gente tem nessa opção 3 aqui, eu vou botar outra cor, obviamente. Na 3 aqui, ó, a gente tem, ó, oxigênio aqui ligado, ó, né? Isso aqui é um ligado a esse carbono aqui. Então, vamos lá, lembra que, né? Ele tem um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de carbono. Então, a gente tem quem? Um éter, né? Então, a gente tem um éter. Fosse éster na extremidade. Então, nós temos um éter. Então, seria letra aqui, ó, certo? Temos um aldeído, temos um éter e temos um fenol, tá certo? Então, letra E, ok? Tranquilo, encerramos nosso bloco. Voltamos no próximo bloco, tá, gente? E a gente vai ter mais 3 exercícios sobre funções orgânicas. E aí a gente vai entrar em nomenclatura para estudar tanto hidrocarbonetos e esses compostos que a gente viu, tá certo? Então, até logo.